Vamos lá, sou Vitor Gabriel, aluno de Cícero, no caso, né? Na parte EAD do ensino híbrido de Cloud Computing, e eu vou falar um pouquinho sobre o SaaS. O conceito do SaaS é um modelo de serviço, né, de distribuição de serviço, onde eu posso comercializar o meu sistema, né? E esse sistema ele vai fornecer, de alguma forma, um serviço, seja ele de entretenimento, seja ele de hospedagem de dados, seja ele de comunicação, né? Existem vários tipos, eu vou abordar isso um pouco mais à frente. O surgimento do SaaS foi ali na década de 60 com mainframes e terminais burros, que a gente chama de terminais burros porque são terminais que não estão providos de tecnologias avançadas capazes de prever certos acontecimentos ou automatizar certos processos. Eles funcionam quase como uma calculadora e eles eram grandes, do tamanho basicamente de uma sala. E o primeiro surgimento ali do SaaS era quando algumas empresas conseguiam terceirizar esse acesso aos computadores para não precisar chegar até ele e mexer nele propriamente dito. Para eu conseguir de fato acessar ele de um outro lugar, né, sem precisar estar de fato com ele, né, reservar uma sala, por exemplo, na minha empresa, só para manter um computador enorme. As características principais do SaaS é o acesso à internet. Ainda é necessário o acesso à internet por conta da programação em nuvem, que trabalha justamente com essa conexão via protocolo de rede. Modelo de assinatura, normalmente o SaaS ele aparece através de uma assinatura. Alguns específicos têm uma certa amostra grátis, como é o caso do Gmail, que a gente pode usar como referência, porque você tem 15 GB gratuito para utilizar ali. Mas se você precisar ultrapassar esses 15 GB na sua conta Google, seja ela através do Google Fotos, do Google Drive ou até do próprio Gmail, você precisa pagar mais para conseguir utilizar esses serviços de armazenamento em nuvem. Também acontece com o iCloud. Manutenção centralizada, então toda manutenção, toda atualização, o processo de melhoria do software ele vai ser feito por apenas essa empresa específica que está fornecendo esse serviço. Eu não preciso me preocupar com outros fatores, né? Isso é muito importante pensando no próximo setor, inclusive, que eu vou falar agora, que é a escalabilidade. Eu não preciso me preocupar em fazer essa melhoria no sistema, porque eu tenho uma empresa responsável só por isso, por fazer essa manutenção, para ele não parar de funcionar. Então, se ele parar de funcionar, eu não preciso cobrar a mim mesmo, a minha empresa ou os meus funcionários. Eu posso simplesmente entender o que está acontecendo e esperar que alguém faça isso por mim, né? Para eu não precisar estar precisando gastar energia e recursos com isso. Os marcos históricos são 3 específicos que eu separei, né? O time sharing, que é a capacidade de você conseguir compartilhar processos computacionais e informação ao mesmo tempo. Então eu estou tendo acesso a ele de um ponto, do ponto A, geograficamente falando, enquanto o computador, né, os processos estão acontecendo no ponto B. Na década de 60, 70 isso começou a ser comercializado. Lá na década de 90 começou a ser desenvolvido com um pouquinho mais de qualidade e sofisticação, através da Salesforce como pioneira em fornecer um modelo de CRM, né, acessado diretamente pela internet, como um site. E foi o primeiro SaaS. A gente pode dizer que é basicamente a primeira amostra de serviço sob demanda que a gente tem na história. Foi a Salesforce que fez. O Cloud Computing, né, foi a partir de 2000, da década de 2000, se desenvolvendo cada vez mais, criando a computação em nuvem, a infraestrutura em nuvem, com o AWS, com o Google Cloud, que permitiu que a gente conseguisse chegar no cenário que a gente tem hoje, com aparelhos minúsculos, um celular pequeno, conseguindo rodar tanto pelo GeForce Now, por exemplo, que é um serviço de cloud que consegue hospedar um supercomputador, consegue rodar um jogo muito potente, como também pensando num arquivo muito grande, né, um vídeo em 4K rodando numa TV que não tem armazenamento nenhum para isso, mas está rodando lá através da Netflix, porque a conexão por internet e o banco de dados da Netflix permitem isso, a conexão em nuvem. Falando um pouco agora sobre os tipos de serviços, né, tipo de SaaS, a gente tem a gestão de relacionamento com o cliente, que é o CRM, o Salesforce, inclusive, que eu acabei de falar dele agora, o HubSpot e o Zoho são exemplos muito bons disso. CRM que seria aquela forma de você conseguir fazer uma gestão através de feedback, através de análise de tráfego de rede, entrada, saída, tempo que o usuário fica
no site, quando ele sai, o que ele fez até sair, ou ele não fez nada. Todo esse tipo de análise corresponde ao CRM e ele está aí presente como um dos ramos, né, para a sobrevivência do SaaS. E-commerce, né, que é a possibilidade de a gente conseguir fazer comércio digital. Esse comércio digital está atrelado especificamente a transações bancárias. Então eu consigo, aqui vai estar englobado tanto a questão de venda de produtos, amostragem de produtos e venda deles, né, com descrição, fotos, como também as transações bancárias, para eu conseguir fazer um pagamento em espécie, um pagamento em Pix, um pagamento em cartão, e esse próprio sistema me fornecer o serviço, a possibilidade de conseguir pegar esse dinheiro que está sendo, né, enviado pelo cliente e cair em mim, em alguma conta bancária minha. Também é um tipo de SaaS. Tem o Shopify, o BigCommerce e o WooCommerce. O WooCommerce, inclusive, sendo o principal responsável por conta do desenvolvimento de programas. Software de design e criação. A gente tem aí a ferramenta de design e criação baseada em SaaS, que permitem que designers gráficos e desenvolvedores web e criadores de conteúdo trabalhem em projetos criativos diretamente no navegador. Canva, Figma e Adobe Creative Cloud foram os 3 que eu trouxe, que vão fazer basicamente a mesma coisa, só que com propostas diferentes, né? O Figma ele é muito bom em criação de telas, então para desenvolvimento é maravilhoso. O Canva também trabalha com criação de telas, se você quiser, mas ele não é especializado nisso, ele é mais abrangente. Então, fazer slides, fazer slogans, fazer cartazes, tudo isso é possível no Canva. E o Adobe Creative Cloud que faz um pouquinho dos dois também. E-learning e educação, que é um setor que vem crescendo cada vez mais, principalmente durante e após a pandemia, né? Cresceu bastante, porque traz soluções rápidas, soluções profissionalizantes, certificados, que mostram para empresas que estão contratando que você tem a condição de exercer tal função na empresa, e é muito bom, porque tem parecido uma alternativa rápida e uma alternativa bem interessante, principalmente até para quem quem já tem um emprego, né, e quer só se especializar em uma área específica, pagar menos por não ter o custo de deslocamento, o custo de aluguel, de repente, de uma sala, não ter os custos todos de manter um prédio físico por parte da empresa de educação. Eu cobro menos, o aluno paga menos, ele recebe basicamente o mesmo conteúdo que ele receberia se estivesse num prédio físico. Mas aí um exemplo de SaaS. Comunicação e videoconferência, a gente tem aqui 3 exemplos bem básicos e diretos assim, que é o Zoom, Microsoft Teams e o Google Meet. Todos eles trabalham com videoconferência, especializados em reuniões, vão ter integração com a webcam do computador, a câmera frontal do celular e com o microfone e também com áudio, né, para você conseguir falar, ouvir e ver quem está do outro lado, não só com foco de trabalho, como é o caso do Microsoft Teams, mas também no caso do Zoom, do falecido Skype, né, falando um pouco mais, abrangindo um pouco mais o assunto, falando também sobre conexões e ligações que você pode fazer até com familiares ou amigos. Plataformas de desenvolvimento e hospedagem, a gente tem aqui o GitHub, Heroku e Elastic Beanstalk. Todos eles vão mexer justamente com o desenvolvimento de programas de sites, né, de software no geral. GitHub para hospedagem, servindo como se fosse um banco de dados de repositórios. O Heroku também. E o Elastic Beanstalk como uma forma de você fazer anagramas gráficos que podem ser utilizados também para o desenvolvimento de software. Os benefícios do uso vão desde a economia de custo e tempo até a facilidade de uso e integração, né? Passando por maior segurança e confiabilidade por estar envolvendo rede, mas que ao mesmo tempo também, eu vou mostrar depois aqui em desafio de cenário, que é um problema estar participando da rede por conta da segurança, porque quando você envolve uma rede de computadores, a internet, você percebe que é muito mais fácil o risco de invasão, muito mais comum. Atualização automática e contínua, né? É muito mais fácil você atualizar, tem uma escalabilidade mais fácil e um acesso global e remoto. Já com relação aos desafios, a gente tem segurança e privacidade de dados por conta da internet que eu comentei. Dependência da internet, né, também é um problema, se você não tiver internet você não usa. Controle limitado sobre personalização e atualizações, você não consegue personalizar nem atualizar tudo que você queira, porque você precisa depender de uma persona específica para o seu sistema. Você não está lidando só com uma pessoa, você está lidando às vezes com milhões, com milhares de milhões. Então é muito importante também prestar atenção
nos desafios. E o futuro do SaaS, ele vai estar envolvendo a inteligência artificial, vai estar envolvendo serverless, né, com machine learning, com integração contínua de interface do usuário, que isso é muito comum em qualquer software, e também o envolvimento dele com o metaverso e realidade virtual, né? Realidade aumentada, que é o caso dos óculos da, da Apple, que ela desenvolveu, um projeto de óculos do Google também, todos eles parecem muito útil você envolver pelo menos, principalmente a Netflix ou o Spotify em um desses. Inteligência artificial porque é muito importante automatizar processos e, enfim, fazer com que o sistema se adapte dinamicamente ao comportamento do usuário. Por conclusão, a gente pode falar que é um mercado muito bom, né? É um mercado que está cada vez mais crescendo. É relativamente recente, com muitas coisas na tecnologia computacional, né? Principalmente o que envolve internet, no caso do cloud computing, mas que vem crescendo e vem evoluindo bastante a cada ano e que tem muito a crescer. Provavelmente uma tecnologia bastante próspera, um modelo de negócio que tende a ficar cada vez mais evoluído e presente no futuro. E mesmo com todas essas coisas boas para o usuário e para a empresa, também é, né, muito questionável, porque quanto mais cresce o mercado de SaaS, por exemplo, mais complexa fica a conexão com a internet, o que deixa cada vez mais complicado e questionável o debate de cyberterrorismo e também de cyberbullying, enfim, qualquer outro tipo de violência que venha a acontecer no ambiente virtual. É isso.